vitória sobre a Áustria. Ainda na primeira fase, cada jogador brasileiro recebeu o equivalente a $70. O prêmio pelo título foi de $2.000 para cada um dos jogadores. Pelé, aos 17 anos, foi o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo. Contundido pouco antes da Copa e com dores no joelho, pediu diversas vezes para ser mandado embora para o Brasil. Um dia, o jogador não aguentou mais a carga de exercícios e pediu novamente para ser desligado. Então o massagista Mário Américo provocou: "Você só não joga essa Copa se você não for homem. Você é homem?" Pelé gritou que era muito macho e todos riram. Foi aí que começou a ganhar confiança. Em 58, ninguém do grupo tinha muita ideia do que era o Pelé ou da capacidade do Pelé? Quando eu cheguei na seleção, eu olhei, quem é aquele criolinho que está ali? Na Copa do Mundo de 58 foi uma confusão que você não queria saber. O Brasil foi, em 1958, o primeiro país a vencer uma Copa do Mundo fora do seu continente. Só em 2010, outra seleção repetiu o feito. A Espanha ganhou a Copa da África do Sul. Just Fontaine, jogador da França e artilheiro com mais gols em uma única Copa, nasceu no Marrocos. Como prêmios pelos 13 gols marcados em 1958, recebeu um moderno fuzil de caça. A seleção da Argentina subestimou a Tchecoslováquia e perdeu de 6-1. Nesse jogo, os hermanos escalaram o veterano Ángel Labruna para o ataque. Na volta da delegação, os torcedores lotaram o aeroporto de Buenos Aires e, como um protesto, atiraram moedas de um peso nos jogadores. No primeiro dia da concentração brasileira na Suécia, descobriu-se que quem servia as mesas dos jogadores era uma linda moça local. Para os atletas não se entusiasmarem muito, o comandante da seleção fez a moça tirar férias pagas pela CBD. No final da Copa, Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação brasileira, chamou o massagista Mário Américo e disparou: "Negrinho, eu quero a bola do jogo." Quando o time todo comemorava a vitória, Mário fugia com a bola debaixo do braço, driblando árbitros, dirigentes da FIFA e a polícia. Atualmente, a bola está no Museu da Federação Paulista de Futebol. Estou a elaborar o seu plano para a conquista da Copa do Mundo na Suécia em 1958. A primeira das grandes perguntas, que é a grande manchete de todos os jornais: quais são as principais modificações sugeridas na grande reunião de que todo mundo tomou conhecimento? Em primeiro lugar, segundo o modo de ver de certos jornais, caiu o absolutismo do técnico dentro da nova forma. E direi mais: daremos especial destaque em campo para o capitão selecionado, coisa que até hoje não existiu. Faremos observações antecipadas sobre a conduta moral, física e técnica dos jogadores. Faremos, coisa inédita também na América do Sul, estudos psicotécnicos dos jogadores. E teremos observações e considerações especiais para o valor do indivíduo, mais que para o valor propriamente técnico do jogador. O indivíduo acima de tudo. Doutor Paulo, uma outra pergunta. Os motivos principais da alteração do chamado ou do tradicional absolutismo do técnico na seleção nacional? Um só: a pressão que elementos externos fazem sobre determinadas pessoas, evidentemente neste caso os técnicos, em determinadas fases
do preparo dos atletas ou mesmo no transcorrer do campeonato. Muito bem. O grande papel do supervisor na sua fiscalização, sempre viva, sempre pronta, sempre presente. O supervisor fiscalizará o trabalho do técnico, mas não será, como já se propala por aí, o orientador técnico e tático do selecionado. O mais facilmente para dar a minha impressão final. Não tenho, nem poderia ter pretensões a técnico do selecionado brasileiro. Na euforia da conquista do título, o dentista da delegação brasileira, Mário Trigo, quebrou o protocolo e abraçou o rei Gustavo Adolfo da Suécia. "Oi, King, tudo bem?", disse ele. O capitão da seleção brasileira, o jogador Bellini, foi o primeiro a fazer o gesto de levantar a taça acima da cabeça. Ele fez isso a pedido dos fotógrafos. Estamos de volta, falando de esporte, agora a gente vai falar, ontem a gente noticiou aqui, né, do jogador Bellini, da seleção brasileira de 58. Bellini morreu aos 83 anos em São Paulo, vítima do mal de Alzheimer. Ele foi o capitão da seleção na Copa de 1958, na Suécia, a primeira conquistada pelo Brasil. O corpo é velado nesse momento no estádio do Morumbi. À noite ele seguirá para Itapira, no interior de São Paulo, onde continuará sendo velado e será enterrado na manhã de sábado. Ideraldo Luiz Bellini era de Itapira, no interior de São Paulo, mas foi no Vasco do Rio de Janeiro que ele marcou presença a ponto de ser convocado para a seleção de 1958, conquistando a Copa do Mundo da Suécia, a primeira do Brasil e a primeira a ter um capitão levantando a taça Jules Rimet, um gesto que passou a ser imitado por todos os vencedores do Mundial. Bellini ainda conquistaria o bicampeonato em 1962 no Chile. A estátua, que fica na entrada do portão principal do estádio Maracanã, no Rio, foi inspirada no capitão de 58. Virou referência. O torcedor costuma dizer: "A gente se encontra no Bellini e ele ficará lá, para sempre." Uma das ausências sentidas na Copa de 58 foi o centroavante soviético Streltsov, do Torpedo de Moscou. Ele foi impedido de sair da União Soviética porque estava respondendo a um processo criminal por estupro. Faltam exatos 100 dias para o início da Copa do Mundo. A Renata Vasconcelos está contando direitinho isso daí. Você embarca. Todos os dias. Pois é. Mas por este motivo, e é um motivo muito nobre, um número redondo, o nosso correspondente lá na Rússia, o Marcelo Kurrege, preparou uma reportagem especial para hoje. Ele conta a história de um jogador russo que tinha o apelido do rei do futebol. Congelado no tempo, um estádio resiste à modernidade trazida pela Copa do Mundo. Na terceira divisão nacional, o Torpedo Moscou vive orgulhosamente do passado, de um ídolo. Ele está no placar, nos muros, em bronze na entrada desse estádio, que também leva o seu nome, Eduard Streltsov, um herói que ainda hoje intriga e encanta o país. Dois marcadores podiam fechar o espaço dele e mesmo assim ele passava. E os técnicos adversários sempre diziam: "Não irritem Streltsov, porque se você o irritasse, ele se tornava incontrolável", disse o Vassili, torcedor do Torpedo. Eduardo Streltsov fazia tantos gols e mostrava tanta habilidade em campo que para os russos merecia um apelido brasileiro. Na verdade, um apelido mundial. O Pelé russo teria enfrentado o Pelé brasileiro no famoso jogo entre Brasil e União Soviética na Copa de 58 na Suécia. Mas a carreira de Eduard Streltsov foi interrompida antes disso. Há 2 meses da Copa, Streltsov foi condenado a 12 anos de prisão em campos de trabalho forçado. O real motivo da prisão nunca foi esclarecido. 3 versões para a prisão aparecem na biografia de Streltsov. A primeira fala de um abuso sexual contra uma garota. Outra
diz que este episódio teria sido armado pela então ministra da Cultura da União Soviética, como uma vingança. Num baile no Kremlin, Ekaterina Furtseva teria forçado um namoro entre o craque e a filha dela. Só que Streltsov não quis. A versão mais aceita conta que ele foi perseguido pelo Partido Comunista porque jamais aceitou jogar no Dinamo de Moscou ou no CSKA, times ligados à polícia e ao Exército Vermelho. O ex-atacante daquela seleção da União Soviética, Nikita Simonian, é um dos que acreditam na perseguição. Ele nos disse que, além de excelente jogador, o Eduard Streltsov era um bom homem. Era como se fosse uma criança grande. Era o período pós-Stalin, ano de 1958. Foi um caos. Prendendo até jogadores e escritores, o governo dizia ao povo: tomem cuidado, disse Vassili. Depois de 5 anos na prisão, Streltsov foi solto. Ele voltou a jogar pelo Torpedo. Antes de morrer, aos 53 anos, Streltsov ainda foi campeão soviético, eleito o melhor jogador do país, mas nunca teve a chance de jogar uma Copa, de provar ao mundo que merecia aquele apelido. Mas rei do futebol só existe um, apenas o Pelé. Aonde Eduard Streltsov poderia ter chegado, nem as páginas dos livros podem contar. Bom, amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Quando ele chegar a 3.000 visualizações, eu irei fazer outro vídeo sobre a Copa de 62, onde a seleção ganhou seu bicampeonato. Então, compartilhe, se inscreva no canal, fique com Deus, até a próxima. E aí galera, beleza? Que fala é o Yuri. Por favor galera, deixa o like e se inscrever e ativar o sininho. Tchau!